Aqui nós temos aqui um exemplo de um animal, né, monogástrico. No caso é um suíno, tá? Então nós temos aqui, né, divisões aqui do trato digestório desse animal para a gente entender um pouco como que funciona, né, o processo digestivo e como que o animal aproveita aí o alimento, tá? Então aqui nós temos a boca, né? Então qual que é a função da boca? A boca ela tem função de captura do alimento, né, e de mastigação desse alimento. Então, né, na boca ele tem dentes, tem língua. Então, são é, órgãos aí acessórios, né, auxiliares aí nesse processo de mastigação. E tem a saliva também que é produzida ali, que também inicia já um processo de degradação. Então, na saliva tem uma enzima chamada amilase. Então, ela já começa a quebrar amido na boca do suíno ali e transformando esse amido em glicose. Então, o amido ele é quebrado em glicose e isso vai ser absorvido aí em outras partes do trato digestório. Embora a quebra aqui seja muito baixa, né, porque não fica tanto tempo assim na boca do animal, mas existe já uma produção aí de enzimas que iniciam o processo de degradação. Então a boca ela captura o alimento, ela mastiga para quebrar esse alimento em menores frações, né, tem um processo inicial aí de degradação e a língua também auxilia no processo de deglutição, de fazer com que o bolo alimentar que está ali na boca, ele passe, ele venha caminhando para as partes mais, as outras partes ali do trato digestório, né? Então, no caso aqui, ó, esse tubo aqui é o chamado esôfago, tá? Então, é um tubo que tem uma musculatura ao seu redor que vai fazendo com que o bolo alimentar chegue até aqui o estômago desse animal, certo? Então, chegou aqui no estômago, é onde inicia o processo de degradação química também. Tá? Então, o que tem aqui no estômago? pH muito baixo e a ação de enzimas, né? Então, esse pH baixo ativa enzimas. Essas enzimas vão pegar ali, ó, o alimento, por exemplo, lá, o grão de milho, tá? Então, vamos pensar aqui no grão de milho inteiro para ficar fácil da gente exemplificar, mas nesses animais a dieta é fornecida já triturada. Então, o animal passou ali pela boca, ele mastigou. Então, esse grão de milho aqui ele já está em frações, certo? Então, foi quebrado e passou aqui, chegou até no estômago aqui, pequenas frações desse grão de milho, tá? Então, parte já começou a ser quebrado ali, mas muito pouco. E a grande degradação vai começar a acontecer da agora em diante, tá? Então, chegou aqui no estômago, pH baixo, ativação de enzimas que vão quebrar esse alimento. Então, vão quebrar ainda mais esse alimento em frações menores. Espera aí. Então, em frações pequenininhas. Então, quimicamente, vai pegando aquela estrutura, né, do amido, vai quebrando em glicose, da proteína vai quebrando em aminoácido, né, e nessa quebra celular aí também que existe, né, vai outros componentes como minerais e vitaminas vão ficando ali disponíveis no estômago. E isso vai ser absorvido mais adiante. Então, essas enzimas vão quebrando quimicamente o alimento, como se colocasse algo ali derretesse, né? Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas quem é da roça, assim, que tem que fazer, né, limpar maquinário, essas coisas, a gente usa um produto chamado Solupan. Então, quem na infância, adolescência, que nunca colocou uma latinha de alumínio dentro de uma solução de Solupan para ver ela dissolver de um dia para o outro, né, não teve uma infância feliz. Mas é basicamente isso que acontece. Então, quimicamente, esse alimento ele vai sendo quebrado em frações bem menores, para que possa ser absorvida lá na frente. Então, quando o alimento sai aqui do estômago, ele vai para a porção aqui, ó, que a gente chama de intestino delgado. Então, ele é composto por duodeno,
jejuno e íleo. Tá? Então são as 3 porções aqui do intestino delgado. Então o alimento chegou aqui no duodeno. Então nós temos aqui os órgãos acessórios, ó, o pâncreas e o fígado. Então o fígado aqui, além de ser um órgão que filtra muitas toxinas no corpo, ele também produz a bilis, que fica acumulada ali na vesícula biliar. E essa bilis, ela é jogada aqui dentro do duodeno. Tá? Então dentro do duodeno ali, essa bilis, esse suco, a bilis vai ser jogada aqui dentro do duodeno e ela tem como função basicamente emulsificar a gordura para facilitar a ação de outras enzimas. Então a bilis ela auxilia ali na degradação de lipídios, né? Ou que é a mesma coisa, extrato etéreo ou gordura, tá? É tudo a mesma coisa. Então vocês vão ver com nomes diferentes aí. Então a bilis produzida aqui no fígado vai atuar aqui no duodeno, emulsificando gordura e facilitando aí a quebra por outras enzimas. Que outras enzimas? As enzimas do suco pancreático, as enzimas produzidas aqui no pâncreas. Então, o pâncreas ele produz enzimas digestivas que também vão ser lançadas aqui ó, no duodeno, na porção duodeno do intestino delgado. Então, aquele alimento que não foi, aquilo que não foi quebrado aqui no estômago, ainda tem a oportunidade de ser quebrado aqui no duodeno, com a ação da bilis e do suco pancreático. Tá? Então, aqui, entrou lá o grão inteiro de milho na boca do animal, ele mastigou, passou aqui frações desse grão de milho pelo esôfago. Do esôfago caiu no estômago, onde vai sofrer ação de enzimas e isso aqui vai ser quebrado em frações menores, tá? Em frações menores. Então essas frações menores vão chegar até o duodeno. Então aqui no duodeno vai ter a ação do suco. Então esse alimento fracionado chegou aqui no duodeno. Então aqui tem a ação da bilis, né, produzido no fígado, e do suco pancreático produzido no pâncreas. Então isso aqui vai degradar em pedaços ainda, em frações ainda menores. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer aqui, mas ainda em frações menores. E aí, isso daqui vai poder ser absorvido pelo animal. Então no duodeno já tem absorção, depois no jejum e no íleo também tem absorção. Então, o intestino delgado ele tem degradação e boa parte dele é absorção. Então, aquilo que não foi quebrado, né, nem pela amilase na boca, nem no estômago, vai poder ser que sofre, né, tem a oportunidade de ser quebrado novamente no duodeno, também absorvido no duodeno, e aquilo que não conseguir ser absorvido aqui tem a oportunidade de ser absorvido aqui na frente também. Então, essa absorção ela é feita da seguinte forma. A proteína bruta ela é quebrada em partículas menores, chamadas de aminoácidos. Aposto que todo mundo aí já ouviu falar em aminoácido. Tá? Aminoácidos, peptídeos, que são frações menores do que a proteína. Então a proteína está lá grandona no alimento, mas ela não consegue passar para a parede celular, para dentro da parede do intestino, para dentro do corpo do animal, para a corrente sanguínea, para ser distribuída. Então ela tem que ser quebrada. Então a glicose vai ser o amido, né, a celulose, a hemicelulose, vão ser quebrados em glicose, que é uma fração pequenininha, que consegue passar aqui ó, da parede celular e cair na corrente sanguínea. Então, vai cair na corrente sanguínea. Então, esse alimento vai passar aqui para a corrente sanguínea. E isso vai ser distribuído no corpo do animal. Então, cai ali dentro da corrente sanguínea e isso vai lá para a célula. Então, o aminoácido vai... Aquela célula que precisar, o sangue está passando ali. Ela vai lá, opa, eu preciso desse aminoácido. Ela captura. Ah, eu preciso de glicose. Então, captura. Eu preciso de vitamina A. Ela captura. Então as células vão aproveitando esses nutrientes, né, e para se nutrir. Então o animal
essas frações vão ficando bem pequenininhas para ser absorvidas e fazer a nutrição do animal a nível celular. Então é muito pequenininho que esse alimento é quebrado. Então o alimento também é formado por partes microscópicas. Então a planta, por exemplo, vamos pensar no milho. A planta cresceu, formou o grão do milho, mas o grão do milho é formado por porções muito pequenininhas. A gente viu nas aulas anteriores, né, o que forma. Carboidrato, proteína, minerais, vitaminas. É o básico. Mas a proteína é quebrada em frações menores, peptídeos e aminoácidos, né, carboidrato em glicose. Então frações menores que vão podendo ser absorvidas pelo corpo do animal. Tá? Então aquilo que foi absorvido vai parar na corrente sanguínea e vai alimentar o corpo do animal. Aquele bolo alimentar que não foi absorvido, que ele não foi degradado, ele vai correr normal aqui, ó, o trato digestório desse animal até ser excretado como fezes. Então aquilo que não é absorvido é o que não pôde ser aproveitado. Então no caso aqui, pensando de suínos, por exemplo, os aves também vai ser muito, muito parecido, eles têm baixa degradação da fibra bruta. Tá? Então, basicamente, a fibra, do jeito que ela entra aqui ó, na boca do animal, ela vai passar pelo trato digestório sem ser degradada. Então, quando um monogástrico ingere muita fibra, ele faz mais cocô, né, e ele aproveita menos, sobra menos nutrientes aqui para cair na corrente sanguínea e alimentar ele. Então, por isso que tem que dar ali dietas que sejam mais pobres em fibra e ricas em alimentos concentrados, né, proteicos e energéticos, minerais, vitaminas e assim por diante. Tá? Então, todo esse processo digestivo aqui, ele envolve muito gasto de água. Então, aqui, ó, essa porção aqui é chamada de intestino grosso. Então, tem aqui o seco, que é uma das porções do intestino grosso, né, o cólon e o reto. Então, o seco aqui tem bactérias, tá? Aqui no seco tem bactérias que fermentam a fibra. Então, um pouco daquela fibra que foi ingerida, ela vai servir para alimentar bactérias lá no trato digestório desse animal. E essas bactérias, elas degradam e produzem compostos chamados de ácidos graxos voláteis, os famosos AGVs. Só que para o suíno, o seco dele é subdesenvolvido, ele é muito pequeno, ele não tem um tamanho muito grande quando é comparado com o restante do trato digestório. Então, a produção disso aqui é muito pequena. Produz também aqui algumas vitaminas do complexo B, que as bactérias produzem e o animal acaba absorvendo. Tá? E, claro, a absorção de água. Muita água é absorvida aqui também. No colo, muita água é absorvida. Então, essa água volta para o corpo do animal e vai formando ali o bolo de fezes, até chegar no reto, onde, quando tiver uma quantidade de fezes já acumulada ali, de alimento não aproveitado, vai ser excretado e como forma de fezes ali para o animal, certo? A ave, o que muda? A ave muda muito pouco. Então a ave, ela não tem dente, ela tem o bico, então ela não mastiga o alimento. Então a função do bico é de capturar esse alimento e da língua ali de ajudar na deglutição desse alimento. Que esse alimento vai passar aqui, ó, pelo esôfago até chegar aonde? No papo. Então o papo é um local de armazenamento de alimento, onde esse alimento vai sendo umedecido. Tá? Sendo umedecido e inicia ali um processo ali fermentativo ali dentro. Ok? Muito ineficiente. Tá? Então, o alimento lá, a galinha ingeriu lá o grão de milho, só que ela não tem dente, o grão chegou inteiro aqui, está sendo umedecido, daqui a pouco enche o papo, do papo esse grão de milho chega aqui no... Cadê o proventrículo? Aqui, que é essa porção aqui, ó, que é o estômago da galinha. Assim, é o equivalente do estômago do suíno, só que o nome dado é proventrículo. Tá? O que acontece aqui? A mesma coisa que acontece no suíno. Ação
baixo pH, né, suco gástrico, quebra do alimento quimicamente por enzimas que estão ali no trato digestório do estômago do animal, né, pepsina, pepsinogênio, são as enzimas que vão degradar aí este alimento, tá? Principalmente proteína, ok? E algumas gorduras e etc. Então o que acontece lá no estômago do suíno acontece aqui, ó, no proventrículo. Então é a mesma coisa. Só que a ave, ela não tem dente. Então, depois que sai do proventrículo, ele vai para onde? Para moela. A moela, não sei se vocês quem aí já limpou um frango, né, um frango caipira, você pode ver que quando abre a moela, tem um monte de pedrinha. Então as aves, no geral, né, aves criadas no ambiente, diferente das de granja, elas consomem essas pedrinhas que é para ajudar ali, ó, a quebrar o alimento. Então fraciona ainda mais esse alimento, só que isso já aconteceu aqui depois de ter passado pelo estômago. Então ela é menos eficiente aí na quebra de alimentos grosseiros. Então a gente obrigatoriamente tem que fornecer para aves, no caso de aves de produção, de granja, alimentos com a granulometria menor, para poder melhorar essa degradação do alimento no proventrículo e no resto do trato digestório. Tá? No caso das aves caipira, elas acabam a moela ingerindo pedrinhas ali para facilitar essa quebra, né? Porque elas consomem alimentos mais grosseiros aí na natureza. Tá? Então a ave também tem o pâncreas e tem o fígado. Qual que é a função deles? A mesma coisa do suíno. Produção de bilis, produção de suco pancreático que vai degradar o alimento quimicamente, né, aqui dentro do intestino dessas aves, no intestino delgado. Então vai ser quebrado quimicamente, a mesma coisa que eu expliquei lá no suíno vai acontecer aqui na ave. Aí vai chegar até o seco, que também não é tão eficiente quanto o do bovino, né, quanto do equino, mas tem ali alguma fermentação ali dentro, e esse animal acaba produzindo AGV, acaba produzindo, as bactérias acabam produzindo AGV, algumas vitaminas ali do complexo B, e esse animal acaba aproveitando, absorvendo isso, caindo na corrente sanguínea e o corpo aproveitando, tá? Mas o seco nas aves, igual no suíno, ele tem baixa eficiência, ele é um tamanho muito pequeno, então a degradação que acontece ali é muito baixa. Depois, para o reto, e aí vai ser excretado em forma de fezes ali e urina, né, pela cloaca. Ok? Então a mesma coisa no suíno, com algumas pequenas diferenças aqui dentro, né, de formação aqui nesse intestino. Ruminante. Então o ruminante tem um trato digestório um pouco mais complexo, né? Acontecem mais coisas ali dentro, e graças a essa complexidade que eles conseguem degradar os alimentos que são de pior qualidade, que são os alimentos volumosos, né? Lá na aula passada a gente explicou o que é o alimento volumoso, o que é um concentrado, né? O que é um aditivo, o que é um mineral, etc. Então, a grande eficiência dos ruminantes está no aproveitamento aqui, ó, de alimento volumoso. Então, capim, silagem, cana picada, capim-elefante picado, feno, né, o capim seco, o capim úmido. Então, essas forrageiras que são responsáveis, que são volumosos, que o ruminante ele tem uma boa capacidade de degradar isso daí. Tá? Então, lá o ruminante, ele captura o alimento pela boca, tá? Então o alimento é capturado ali pela boca e ele não mastiga de imediato esse alimento. A vaca principalmente, então a vaca ela lança a língua no capim, puxa, dá 2, 3 mastigadas e engole. O ovino e o caprino eles conseguem selecionar um pouco mais ali com os lábios, também dá uma ou outra mastigada e engole esse alimento. Então esse bolo alimentar vai passar aqui pelo esôfago e vai chegar na porção aqui do retículo. Tá? Então o ruminante ele tem um estômago compartimentado em 4. Tá? Ele não tem, vou até escrever aqui que isso aqui muita gente fala, né? Não tem 4
estômagos. Tá? Ele não tem. Então, o ruminante ele tem um estômago compartimentado em 4 partes, 4 câmaras, tá? E cada uma tem uma função aí nisso daí, tá? Então, passou do esôfago ali, aquela forragem, ela vai cair aonde? Aqui no retículo. Então, como o próprio nome diz, né, ele retém aquele alimento ali e não deixa esse alimento passar para a próxima parte, que é a parte do rumen. Né? Toda essa parte aqui, ó, é a parte do rumen. Então, do retículo para o rumen, partículas muito grosseiras, muito grandes, que o animal não mastigou, ela não passa para o rumen. Então, ela vai ficar retida ali no retículo. Então, o ruminante, ele vai lá, pasteja, come, come, come. Hora que enche o retículo, ele para. Então, ele vai procurar uma sombra. Então, tem produtor aí que fala que não gosta de ter árvore, né? O pessoal mais antigo, que não gosta de ter árvore no pasto porque a árvore deixa o animal preguiçoso, que o animal fica lá embaixo da árvore, só parado, curtindo a sombra. E não é bem isso, né? O ruminante, quanto mais tempo ele está ruminando, quer dizer que a sua forragem está boa, né? Tem bastante oferta de forragem, rapidamente ele vai lá, pasteja, pasteja, pasteja e encher o retículo. Quando encher o retículo, ele vai para o processo de ruminação. Então, quanto mais tempo ele rumina, quer dizer que rapidamente ele foi lá, encheu o retículo e voltou para ruminar. Se o animal fica mais tempo pastejando do que ruminando, sua oferta de forragem ela está baixa, porque o animal está muito tempo selecionando e buscando o alimento. Então isso é um indicativo também, o comportamento do animal em pastejo é um indicativo da qualidade da sua pastagem. Isso aí é outra coisa para a gente falar, mas são coisas que a gente pode associar, tá bom? Então, o que acontece? O animal encheu o retículo, ele vai ficar descansando e esse alimento ele vai voltar aqui, ó, através do esôfago até a boca desse animal. Então vai voltar lá até a boca e esse animal vai ficar fazendo o quê? Ó, com a boquinha lá, ó, mastigando de novo. O alimento volta para a boca e fica mastigando, 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 volta para a boca, mastiga. Então esse processo é chamado de ruminação. E esse é um processo importante para o ruminante. Porque ele, além de quebrar o alimento em frações menores, esse alimento poder chegar até o rumen, e aí eu vou explicar a importância disso, ele também, esse processo ele faz com que o animal ingira bastante saliva. Então a saliva que está ali na boca vai vindo junto com o bolo alimentar até chegar no rumen. E o que essa saliva ela é boa? Porque ela equilibra o pH. Ela tem um pH alcalino e o rumen ele tem um pH ácido. Então, porque as bactérias que estão ali no rumen produzem compostos que acidificam o ambiente. Então a saliva ela tende a equilibrar e elevar esse pH, manter esse pH estável. Tanto que quando é fornecido dietas aí de alto grão, de alta quantidade de grão, para ruminantes, você tem que colocar aditivos para equilibrar esse pH. Né? Eu acho que eu comentei isso na aula, uma outra aula anterior aí, que esses aditivos são usados para equilibrar o pH, porque há uma produção muito elevada, né, de ácidos graxos pelas bactérias no rumen, e isso faz com que o ambiente fique muito ruim para as bactérias e também uma série de problemas metabólicos aí que o animal vai ter pela acidificação aí desse ambiente e também na absorção desses compostos aí dos AGVs. Ok? Então, passou o alimento, chegou no retículo, foi ruminado na boca de novo, caiu no retículo ali, mas como é pequeno, passa para o rumen. Certo? Então, aqui a gente consegue ver a setinha verde ali, ó. Aqui nesse desenho, o alimento passou no retículo aqui e depois no rumen. Então, tudo isso aqui é o rumen. Então, o rumen, ele, no animal já adulto, assim, não adulto, mas já depois que ele desleitou, né, que o bezerro, apesar de ser um ruminante, ele é chamado de falso ruminante enquanto ele só consome leite, né, porque tem um negócio chamado goteira esofágica aqui no esôfago, e quando ele tem aquele hábito de mamar, de levantar a cabeça ali para mamar no útero e no teto da vaca, tem uma ligação direta do esôfago para o
abomaso. Então o leite cai direto no abomaso. Eu vou explicar a função do abomaso. Mas basicamente ela tem a mesma função que tem no intestino do suíno, no proventrículo das aves. A mesma coisa acontece aqui. Então o leite cai diretamente aqui. E a partir do momento que o animal vai consumindo forragem, ele vai se tornando um ruminante. Então o alimento vai cair no rumen e o corpo do animal vai entendendo que é necessário ir expandindo aquele órgão, né, aquela câmara de fermentação do órgão estômago, e o rumen vai tomando uma proporção maior aí no corpo do animal para poder degradar alimentos de baixa qualidade, tá? Então, cerca de 80% aí do animal já que come muita capim, muito volumoso, é ocupado pela porção retículo-rumen, tá? Então, chegou o alimento no rumen. O que acontece no rumen? No rumen existem micro-organismos. Tá? Que micro-organismos são esses? Em ordem de grandeza: bactérias, fungos e protozoários. Ordem de grandeza que eu falo é de número, tá? Não é de tamanho não, porque o protozoário dá para visualizar ele facilmente, mas bactérias e fungos não. Mas é em população. Então a bactéria, ela ocupa a maior parte do volume de micro-organismos do rumen, depois fungos e depois protozoários, tá? Então o que acontece aqui dentro? O rumen, ele é um ambiente aquoso. Então tem muita água dentro do rumen. É um ambiente anaeróbico e com temperatura ali próxima dos 38 a 39 graus Celsius. Então isso aqui, ó, é um ambiente maravilhoso para esses micro-organismos. Tá? Quentinho, sem oxigênio, porque eles precisam da ausência do oxigênio para poder realizar ali os seus processos metabólicos, né, de degradar o alimento, certo? Então é um ambiente perfeito aqui para esses animais, para esses micro-organismos. Então a partícula do alimento que cai aqui, ó, vai ter o que? A adesão desses micro-organismos nessa partícula de alimento, né? Deixa eu fazer ela maiorzinha aqui fora. Então imagina lá que você tem aqui, ó, partículas ali que já foram mastigadas ali de um capim, por exemplo. Vou fazer verdinho aqui para ficar da cor do capim. Então você tem lá a partícula do alimento lá do capim que foi mastigado, foi ruminado e passou e está lá no rumen, certo? Então essa partícula tem um monte de partícula dessa aqui, ó, no rumen. E aí o rumen, ele tem músculos que passam ao seu redor, né, do trato digestório como um todo, e que fica contraindo. Então isso faz com que haja um movimento ali dentro do rumen. Então essa água fica assim, mexendo para um lado, mexe para o outro, assim como se fosse um balanço do mar, ok? E aí o alimento está ali, balança para um lado. Aí às vezes o alimento está balançando ali, aí tem uma colônia de bactéria que está solta naquele ambiente. Aí essa colônia de bactérias se entra em contato, bate na partícula do alimento. Pronto, ela bateu ali, ela ficou fixada quimicamente nela através do glicocálise. Então ela gruda nesse alimento. Uma bactéria, outra colônia de bactéria, às vezes frações de colônias ou bactéria simples. E aí o que acontece? Essa bactéria, ela chega nesse substrato e ela começa a falar, olha, aqui eu sou uma bactéria que eu degrado celulose. Aqui tem celulose. Que legal, então eu vou começar a quebrar, a me alimentar. Aí ela vai quebrando isso e vai produzindo outras bactérias. Né? Porque a bactéria ela é um organismo unicelular, então ela se reproduz ali e se divide. Dividiu, outra bactéria dividiu e assim ela vai crescendo, né, o ciclo dela ali, a cada tantas horas ela vai se multiplicando. E aí essas outras bactérias vão aderindo no alimento e assim vai acontecendo. Então quando perceber, esse alimento ele foi quase todo degradado. Então tem basicamente só aumentou a população de bactéria aqui e tem pouco resíduo de alimento. Então esse resíduo verdinho aqui que aparece na imagem é aquela porção que as bactérias não degradaram. Então você tem bactéria que degrada fibra, né, as fibrolíticas facultativas ali que podem degradar outros compostos também, mas as celulolíticas, a hemicelulolíticas que degradam celulose e hemicelulose. Aí tem as proteolíticas que degradam proteína.
né, você tem as carbolíticas que vão, as amilolíticas que vão degradar amido e assim por diante. Né? Tem algumas que conseguem transitar entre esses substratos, mas a maioria são bactérias específicas. Então ela vai degradando. Aí sobra aqui o que? Às vezes uma fibra que não foi degradada, né? Por exemplo, que a gente falou lá na aula anterior, às vezes sobra ali uma celulose, que é uma celulose indigerível, uma lignina, isso pensando na forragem. Né? Que também no grão existe celulose e lignina, mas em porção menor do que na forragem. Okay? Então a hemicelulose quase toda vai ser degradada. A celulose, boa parte dela é degradada, mas outra parte não é. Então, basicamente, o que vai sobrando ali são compostos que não são degradados. Ok? Então, essas bactérias, elas produzem, então elas se alimentam daquilo que o animal ingeriu. Então, o ruminante, ele alimenta as bactérias, os fungos, os protozoários. E a mesma coisa acontece com o fungo. Com o protozoário, ele tem tamanho para engolir pequenas partículas. Então, ele vai lá e abocanha aquela partícula, fica com aquilo dali dentro dele e vai degradando e depois produz AGVs, tá? Então, um processo um pouco diferente aí das bactérias e dos fungos. O fungo, ele tem uma ação interessante também na partícula do alimento, tá? O fungo, ele adere e ele produz uma coisa chamada hifas, como se fossem raízes de planta. E aí essas raízes vão entrando ali e vão quebrando também as células dessa partícula. Então, ele se aproveita disso daí, ajuda a quebrar também o alimento fisicamente e quimicamente, e nisso as bactérias também se aproveitam. Uma vez que tem fissura na partícula do alimento, elas adentram nessa fissura e também começam a degradar. Tá? Então, o fungo também é bem importante aí nesse processo de degradação das partículas de alimento que estão ali dentro do rumen, tá? E aí o que é produzido aqui dentro? Basicamente o que é produzido dentro do rumen é AGV, ácidos graxos voláteis. Então, acetato, propionato, ácido lático, enfim, né? São ácidos que são energéticos, eles produzem energia para o animal, tá? Então, qual que é a vantagem aqui? No caso do suíno e da ave, essa partícula de fibra, ela vai passar o trato digestório inteiro, quase não vai ser aproveitada, um pouquinho lá no seco e vai ser excretada. No caso do ruminante, essa partícula de fibrosa vai ser quase toda degradada. Claro, depender da fibra, lembra? FDN é a fibra boa, vai ser degradada, a FDA, a fibra ruim, não vai ser degradada. Certo? Então, quanto mais FDN, melhor. Quanto menos FDN, pior o alimento, tá? Então vai ser produzido ali, AGV. E esse AGV vai ser absorvido aonde? Na parede do rumen. Então, o ruminante vai ter, a parede do rumen vai absorver esses AGVs. Então é produzido lá pelos micro-organismos os AGVs. E eles vão ser absorvidos aonde? Na parede do rumen. Aproximadamente, pouco mais, pouco menos, de 80% de todo o AGV que é produzido no rumen é absorvido no próprio rumen, pela parede ruminal. Isso cai aonde? Pensa lá na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea e então a célula do culto animal falou, opa, tem energia aqui de AGV, eu posso transformar essa energia. Vai lá, captura e transforma isso em energia para o corpo do animal, ok? Proteína, no alimento lá tem proteína. Só que parte dessa proteína também é degradada por bactérias proteolíticas. E elas vão produzir os compostos dela lá também AGVs. Tá? Usa proteína. Sobra algum aminoácido que fica perdido aqui no meio, que o rumen é um ambiente aquoso. O que for que ficar disponível ali, né, como a partícula do alimento vai se quebrando, vai ficando disponível minerais, algumas vitaminas, alguns peptídeos, alguns aminoácidos ali, consegue ser quebrado e a bactéria às vezes não consegue abraçar tudo aquilo e ela acaba sobrando e também pode ser absorvido aqui na parede ruminal e cai na corrente sanguínea. Tá? Bom, depois daquilo que foi degradado aqui no rumen, ele vai seguir outro caminho, ele vai vir parar onde? No omaso. Tá? Então, o omaso, ele tem uma função que é basicamente de absorção. Então, aquilo que não foi absorvido, aquele bolo alimentar que já passou pelo rumen, que
seguir o caminho aqui para o omaso, vai ser absorvido, aquilo que puder ser absorvido no omaso. Então, como o rumen é um ambiente com muita água, boa parte dessa água também vai ser absorvida aqui no omaso. Então, basicamente, o que vai sobrando aqui? Alguns peptídeos, alguns aminoácidos, vitaminas, minerais, né, que podem ser absorvidos aqui pela parede do omaso. O omaso, né, uma curiosidade, aí é aquela parte do trato digestório do ruminante que é feito a buchada, né, a dobradinha aí, então é feito do omaso. Também, antigamente, aí, chamado de folhoso ou livro. Eu não sei se vocês já ouviram esses nomes aí. Mas nada mais é do que o omaso. Então ele tem uma textura ali que parece uma toalha, né, meio felpudo e com estruturas ali meio hexagonais, meio disformes, que parecem ali favos de mel, mas distorcidos. Então ele tem uma função de absorção, tá? Então aquilo que... Aí o bolo alimentar continua o seu processo. Vai vir parar onde? No abomaso. O que é o abomaso? O abomaso é a fração do estômago do ruminante que é igual o do suíno, igual da ave, igual do equino. Tá? Então, ação do suco gástrico. Então, ação do suco gástrico, queda de pH, degradação ali através de enzimas. Pepsina e pepsinogênio são as enzimas ali que vão ser ativadas, né, com acidez e vão degradar aquilo que não foi degradado aqui no rumen, no caso do ruminante. Então aquilo vai passar para cá. Chegou no abomaso, tem a chance de ser degradado. E aí ele passa do abomaso, né, que é igual que acontece no proventrículo e no estômago do suíno, tá? Mesma coisa. Passou e vem aqui para o intestino. A mesma coisa, intestino delgado. O que acontece lá no suíno, da agora em diante, e na ave, acontece no ruminante. Tá? É a mesma coisa. Então, a ação do suco gástrico, ação da bilis, né? Suco gástrico não, perdão, do suco pancreático, da bilis. Então, são enzimas ali que vão degradar aquilo que não foi degradado nem no rumen, nem no abomaso, e nem vai ter a oportunidade de ser degradado agora no intestino delgado, né, através da ação do suco pancreático e da bilis. Tá? Aquilo que for degradado ali vai ser absorvido no próprio intestino delgado, ali no duodeno, jejunum e íleo. Tá? Então tem a oportunidade de ser absorvido novamente. Aí vai chegar lá na porção do intestino grosso, tá? Que é a mesma coisa que tem lá no suíno, cólon, seco e reto. Tá? Então, no caso do ruminante, o seco dele é bem atrofiado. Por quê? Porque quase não chega fibra no seco do ruminante. Por que não chega fibra? Porque a fibra foi quase toda degradada onde? No rumen, então quase não chega nada lá. Então, basicamente, o intestino grosso ali no cólon vai ser absorvido água. Aquela água que não teve chance de ser absorvida, vai ser absorvida aqui no intestino grosso. Depois, a fezes é acumulada no reto, e do reto é excretada pelo ânus ali. Então, as fezes são excretadas. O que é excretado? Aquilo que não foi digerido. Certo? Então, aquilo que não foi digerido vai ser absorvido, vai ser excretado, tá? pelo animal. Então, esse é o processo que acontece no ruminante. Então, o ruminante, ele tem essa câmara, vamos dizer assim, de fermentação, de degradação de alimentos volumosos. Então, o alimento volumoso, ele é considerado assim com a baixa qualidade quando comparado com o concentrado. O concentrado tem pouca fibra, então tem muita proteína disponível, muito carboidrato, minerais, vitaminas, etc. A forragem, ela tem muita fibra, né, em torno de entre 40, dependendo do estágio fisiológico, do tipo de forragem, ali entre 40% e 70% dela é fibra. Então sobra muito menos para outros
nutrientes estarem ali dentro. Até mais celulose, hemicelulose, lignina, pectina e assim por diante. Tá? Então, no caso de uma forragem, né, um alimento volumoso, vai passar pelo trato digestório do suíno e do ave quase sem ser absorvido. No caso do ruminante, não. Isso é degradado aqui, ó, no rumen. Então, o ruminante ele é uma máquina, né, de pegar alimento ruim, processar isso e produzir leite e carne. Né? Então, a gente tem situações de ruminantes aí produzindo 10 a 12 quilos de leite por dia, comendo capim, sem 1 grama de ração concentrada. E animais ganhando 700, quase 800 gramas por dia, também comendo capim. O que vai interferir nisso? A qualidade do capim, certo? Isso é importante. E também questões genéticas aí também dos animais, sanidade, também tudo isso vai influenciar na produção de proteína. Tá? Aí, o que a gente faz para maximizar? Além da fibra, a gente fornece concentrado, ração balanceada, que é um alimento mais nobre e é fornecido em menores quantidades. Né? Ele faz parte aí de uma porção pequena da dieta do ruminante. Claro, para níveis de produções medianos. Se eu quero níveis de produções mais altos, aí uma vaca produzindo 30, 35, 38 quilos de leite por dia, ela vai ter que comer uma alta quantidade de alimento concentrado. Então a relação volumoso dela diminui, vai ser menos volumoso, né? Menos volumoso e mais concentrado aí para poder aumentar essa produtividade. Então o ruminante ele tem todo um sistema alimentar que é bem mais complexo do que animais monogástricos, tá? E aí, o equino. O que é? O equino e o suíno é igual, tá? São trato digestório igual. Então, qual que é a única diferença? Então, eu não tenho a imagem do trato digestório do equino aqui, eu vou voltar na do suíno aqui para explicar para vocês, tá? O que acontece? Qual que é a única diferença que tem aqui no caso do equino? O seco do equino, ele é desenvolvido, ele é muito grande. Ele chega a ter um seco em proporção, né, em volume, igual ao do rumen, no caso do ruminante. Então o seco tem volume igual ao do rumen, proporcionalmente ao do rumen. Então, aquele alimento passa pelo estômago do equino, depois pelo intestino delgado, ação da bilis, ação do suco pancreático, absorção no duodeno, absorção no jejum, no ilho, chegou no seco. Aí no seco tem o quê? Fermentação por micro-organismo. Só que o volume aqui é muito grande. Então, consegue ter uma boa produção significativa de AGVs e de vitaminas ali do complexo B. Então, isso vai ser absorvido aqui ó, no colo e também na própria parede ali do seco. Só que existem limitações, né? No caso do ruminante, essa câmara de fermentação aqui, ó, ela é No caso do ruminante, essa câmara de fermentação, que é o seco para o equino, ela acontece antes de chegar no estômago. Então tem todo um trato digestório para aquele alimento ainda ser degradado. No caso do equino, esse alimento ele vai passando aqui, ó, boa parte só vai ser digerido até chegar aqui aquilo que é de fácil degradação enzimática. Então, carboidratos simples, algumas proteínas que estão disponíveis, mas a fibra não vai ser. Aí chega aqui, vai ser fermentada e produção de AGVs e residualmente aí também vitaminas do complexo B. E aí o animal absorve. Só que tem mais alguma parte do intestino aqui para degradar o alimento? Não tem. Então, aquilo que não for degradado aqui não tem chance de ser degradado novamente, diferente do ruminante, que tem todo um trato digestório ainda para percorrer, né, o alimento para percorrer no trato digestório do animal ruminante. Então, um equino, por exemplo, se você usa esse animal para trabalho, para competição, obrigatoriamente tem que fornecer alimento concentrado, porque ele não consegue tirar toda a sua demanda de gasto energético, proteico, somente da forragem. Agora, se você usa esse animal para muito pouco trabalho, né, o animal só fica ali mantendo as funções básicas, ele vai viver de forragem
tranquilamente. Mas a partir do momento que você começa a fazer mais uso desse animal, aumenta ali a demanda dele de energia, de proteínas, né, de outros nutrientes, somente o volumoso não atende às necessidades. É necessário dar alimento concentrado. E o volumoso para equino, ele tem que obrigatoriamente ter boa qualidade, tá? Então não adianta você pegar um pasto muito seco, com alto teor de FDA, né? Com bastante fibra indigerível, e fornecer para o equino. Ele vai ter problema de cólica, ele vai digerir muito pouco, então ele não vai aproveitar bem aquele alimento. Então fornecer volumosos de boa qualidade. E se for animal de trabalho, de competição, muito mais atenção para isso, certo? Beleza? Então vamos seguindo aí no conteúdo aí. Daqui a pouco tem mais um bloco de aula aí. Valeu!